Guys, this afternoon we went out with some friends, Larry and Jane, and I'll leave their website here down below because he does shadow theater. It's beautiful. You guys should visit his website and know more about his work. And I had the amazing coffee right now, and now we are going to a Brazilian cafe. Hopefully they'll have coxinhas. Essa foi a nossa despedida da linda São Francisco, com um belo dia de sol e novos amigos. Bom dia, pessoal, tudo bom? Saímos aqui do camping, estamos indo em direção a Monterey, mas antes disso a gente fez uma paradinha estratégica, essencial, no museu aqui do Snoopy. Na verdade não é do Snoopy, é do Shoes, que é o escritor, e apesar dele não ter nascido na Califórnia, ele morou grande parte da vida dele aqui e nesse condado, por isso o museu é aqui. Então vamos lá com a gente, dar uma espiadinha. Lindo! Shoes é considerado um divisor de águas e de certa forma definiu o caminho que quase todo cartunista tenta seguir desde então. Os traços limpos, o humor sarcástico, a profundidade emocional, os pensamentos íntimos de um animal de estimação, o tratamento sério dispensado às crianças e o merchandising em escala mundial são alguns dos fatores que definem o seu sucesso. No seu auge, Peanuts foi publicado em mais de 2.600 jornais, com um número de leitores estimado em 355 milhões em 75 países, sendo traduzido para 40 idiomas. Ele também ajudou a tornar as tiras de 4 quadrinhos um padrão nos Estados Unidos. Aqui diz que no aniversário de 100 anos do Charles, os cartunistas, né, de outras histórias em quadrinhos prestaram uma homenagem a ele, que é a primeira vez que aconteceu algo assim. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, o Recruta Zero, com o Snoopy, esses outros personagens, tem os personagens que a gente não conhece, que são daqui, mas todos eles fazendo alguma referência ao Snoopy, ao Charlie Brown, enfim, muito bacana, né? Garfield. Gente, olha que interessante como são grandes. Esses aqui são os originais e são os primeiros. Olha como o desenho é um pouco diferente. Mas olha aqui em comparação com a minha mão, como é grande. Então ele fazia grande assim, e aí é o jornal que reduz e fica aquela tirinha pequenininha. Aqui eles estão falando que na Peanuts ele por um tempo tentou parecer com adultos, assim, só no canto, assim, só a perna, mas depois ele percebeu que não tinha espaço para os adultos nas histórias dele. Então parecem eles que são crianças. Ó, que a Elisa falou que a mãe responde, então ela fala, eu quero descer. Aí a mãe responde, isso não é jeito de pedir. Por favor, mamãe, eu quero descer. Não, até você terminar o seu leite. Mas a questão é, o adulto não aparece, só tem a voz, né? Ele fazia esses rascunhos a lápis e depois jogava tudo no lixo. Aí a secretária dele todos os dias pegava os rascunhos do lixo, os que ela conseguia pegar, né? Levava para casa e passava ferro para alisar. Então, graças a ela que tem esses rascunhos aqui pra gente poder ver. Bonitinho, né? Olha que gracinha. Gente, olha que interessante como na década de 50 os personagens eram diferentes. E aqui tem uma frase do escritor, do Charles Schulz, falando os personagens numa tirinha vão mudando conforme os anos vão passando. A gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Olha como era o Charlie Brown.
Olha o Charlie Brown aqui já, em 59, 9 anos depois. Ó, essa aqui é a Elisa jogando bolinha de gude. Bonitinha, por que é isso aqui? Aí ela cheira. Quem que colocou uma bolinha de naftalina no jogo? Vamos lá ver mais. E esse aqui é um estúdio dele. Eles trouxeram os móveis, montaram aqui, onde ele desenhava, gente. Eles trouxeram também objetos pessoais aqui, ó, no escritório mesmo, livros, e montaram aqui a área como se fosse lugar de trabalho mesmo. Então até eles deixaram só os punhos ali, muito legal. Em seus últimos anos, Schultz sofreu de mal de Parkinson e anunciou em dezembro de 99 sua aposentadoria, vindo a falecer somente um mês depois, aos 77 anos de idade. No final de sua vida, consciente de que seus personagens sobreviveriam a ele, Schultz pediu para que a sua obra permanecesse o mais autêntica possível e que suas tiras não fossem, como de costume, continuadas por outro desenhista. Pedido que foi respeitado por sua família até hoje. Aqui a gente tem uma linha do tempo da vida do escritor Sparky, as primeiras tirinhas. Olha, gente, que interessante. O título original era Little Folks. E o sindicato de Nova York mudou o título para Peanuts. É um título que ele nunca gostou. Mas o Peanuts estreou em 7 jornais pelo país inteiro no dia 2 de outubro. E ele recebeu do sindicato $90 por esse primeiro mês de tirinhas. Em 52, o Peanuts teve a sua estreia num domingo, né? E a partir de então começou a ser publicada no domingo, no dia 6 de janeiro. E foi publicada em mais de 40 jornais nos Estados Unidos. E essa aqui é uma parede da casa deles no Colorado, que ele pintou em 51 para a filha Meredith. E depois que eles venderam a casa, os donos acabaram pintando umas 4 vezes por cima. Mas aí aqui uma senhora, a Polly comprou a casa sabendo que ele morou lá e que teria esse painel. Aí ela comprou o produto e foi um trabalho assim bem lento, retirando toda a tinta com algodão para chegar nesse daqui e finalmente tá aqui preservado. Quando eles montaram o museu, eles trouxeram essa parede da casa para estar aqui em exibição. E a gente já vê aqui, ó, o Snoopy, o Charlie Brown e a Patty. Que interessante, gente. Se abre as gavetas aqui pra ver as coisas dele. Ó, óculos. Olha aqui, pessoas de beisebol. Interessante que o Snoopy se tornou um símbolo para a segurança da NASA, no programa da NASA. Uma parceria que ele já tem há mais de 50 anos. E um detalhe legal é que eles têm uma medalha de prata do Snoopy. Essa é uma medalhinha que realmente vai para o espaço e que faz parte do programa de consciência da NASA. Então elas são dadas para astronautas que tiveram uma performance reconhecida em segurança, que foram assim realmente excepcionais. Olha que interessante, gente. Temos aqui uma tirinha pintada, colorida, mas que não foi colorida pelo escritor. Ele nunca coloriu um original. Então sempre que ele pintava, ele coloria, ele pintava uma cópia. Isso aqui é um original, porque em 65 muitos fãs estavam pedindo e o sindicato mandava para algumas pessoas aleatoriamente originais. E a pessoa, a sortuda, que ganhou esse original aqui, resolveu pintar. Então não é uma pintura feita pelo escritor. Ele falava que ele tinha uma caneta maravilhosa, caneta desse tipo, assim,
tinteiro, que ele era uma das únicas pessoas que ainda usavam esse tipo de caneta, e ele soube que a fábrica ia fechar. Aí ele ligou na fábrica e falou: quantas caixas vocês têm dessa caneta? Aí ele comprou tudo que eles tinham e ele fez as contas de quanto tempo durava cada caneta, e ele comprou o suficiente para ele ter caneta pro resto da vida dele. Legal. Você quer uma aquarelinha? Vamos ver. Essa aqui é uma aquarelinha. E esses itens aqui da lojinha do museu são exclusivos aqui do museu. Não são itens comerciais que a gente acha em outras lojas. Caneta. E o dinheiro vem todo aqui pro museu. Ó, tem chapéuzinho igual o Cheiro das Três, tem do Snoopy. Gente, eu voltei aqui pro banheiro, porque ó, em volta do banheiro inteiro tem essas tirinhas em azulejo. E eu preciso mostrar uma pra vocês que tá aqui. Tive que voltar só pra isso. É o Lino aqui chupando o dedão. Aí ele olha pro dedão e fala: é um bom dedão, mas não é um ótimo dedão. E já vai pôr. Olha que coisinha mais linda, uma aquarelinha. Tcharam! Ah, que gracinha. Vamos. Chegamos no camping. O escritório já fechou. A Elisa vai lá pegar as instruções de onde a gente tem que parar. A Lia que tá indo, ó. Chega! Vem pra roda, moreninha. Vem comigo vadiar. Vem brincar desse tirando nesta noite de luar. Não foi uma viagem muito fácil, demorou muito trânsito, era para ser uma viagem mais fácil do que foi. Muita chuva, muito trânsito, mas graças a Deus deu tudo certo. Chegamos bem. Estamos na vaga 5. Então a gente entra aqui e aí vamos virar à direita, primeira direita. Vamos lá então. Fizemos um bacalhauzinho, arrozinho. E aí, Elisa? Ai, não vejo a hora. Estou com cheirinho aqui, morrendo de fome, as lombrigas estão pulando. Então vamos lá. E aí? Delícia, adoro. É uma delícia mesmo. Eu fiz na panela elétrica, que eu nunca tentei, sempre a gente faz no forno. E o bacalhau aqui é difícil de achar bacalhau salgado, que nem aí no Brasil. Esse é o bacalhau fresco, né? Antes deles salgarem. Aí ele vem congelado. Aí eu comprei para experimentar e deu super certo. Mas a textura é um pouco diferente do bacalhau que já foi salgado. Mas ficou muito bom também. Dá certo. E aí, Elisinha?
Muito legal. O que é isso que você tá pintando? Esse aqui é uma tamareira, tem que escrever aqui que eu escrevi. E eu tirei várias fotos na viagem de coisas que eu sabia que depois ficariam legais de ser pintadas. E daí quando eu dar um tempinho assim, eu vou pintando, fazendo um diário dos lugares que a gente tem ido, de aquarela. Muito bom. É bom. E gostou da tintinha do Snoopy? É excelente. E o outro joguinho que você tem ali? Aquele é um joguinho Mostra aqui pro pessoal ver. Profissional que eu já tenho já há bastante tempo. Que eu usei para fazer as artes dos CDs, do olho de boi. Ela não é de viagem, só que o meu joguinho de viagem tá desfalcado, que eu levei várias desses quadradinhos pro Brasil. Então por isso que foi, porque eu não tava pintando. E foi bom ter comprado essa, mas essa aqui é maior zona, tá vendo? Tem mais tons. É muito boa também, eu gosto muito das tonalidades dessa aquarela. E depois, se eu quiser, eu posso até inclusive tirar daqui e tirar esse plastiquinho e colocar aqui. Isso aí. O que mais você pintou aí? Por enquanto Mostra é aqui. só esse. Tá terminando esse. E São Francisco, as casinhas... Painted Ladies. Painted Ladies. Isso aí. Por enquanto é só, mas espero continuar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje foi dia de house concert aqui em Monterey. Eu acabei não filmando nada, que foi um evento assim menor, mais particular, na casa de alguém. Então hoje acabou não dando. Mas a gente conheceu o pessoal lá. Viemos aqui agora à noite num restaurante italiano que eles estão tocando. A gente veio dar uma espiadinha, quem sabe dar uma canja, não sei, vamos ver. Então se der certo aqui eu mostro pra vocês. This is only plays in one key, the key of space. Wanna try it? I usually whack it. This one is nice. Yeah. Wow, it's not easy to make sound out of this. Got it. Yeah. No, I thought the glass. She's a hard, unbearable attack.
The slides we use a lot. Vibrato, que você faz bastante. Vibrato. I thought you did that quite a bit. Boa tarde, pessoal. Ia falar bom dia aqui, mas já é boa tarde. Estamos saindo aqui de Monterey, indo para Santa Cruz. Vocês viram aí um pedacinho só que o David veio visitar a gente hoje, agora no final da manhã. Trouxe um cafezinho, conversamos bastante, tocamos um pouquinho. Ele e a Elisa, né? Então eu filmei só um pedacinho aí para vocês terem um gostinho. E agora vamos pegar a estrada, porque estamos indo para um camping novo lá em Santa Cruz, que no final de semana tem show. Então vamos conosco. Eu fico nervosa toda vez que a gente passa por baixo, uma ponte mais baixa, assim, ó, que nem essa, ó. Ai, era aqui a entrada. Ai, que susto, Corina. Tô falando que eu fico nervosa de passar na ponte, você dá uma freada dessa falando palavrão, eu já achei, ferrou. O home tem 11 de altura, então tem 12 de altura, então para 14 tinha uma folguinha. Mas mesmo sabendo, dá um nervoso aqui. 60 centímetros. 70 centímetros. Não parece o suficiente, parece que vai pegar, então dá um nervoso. E ela ainda freou, eu fiquei até mole. Chegamos no camping aqui, agora é fazer check-in e ver onde nós vamos estacionar. Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui com a Elisa, ela está concentradíssima aqui, conversando no celular, assuntos muito importantes de show. E estamos aqui num house concert, mas hoje não vamos tocar, a gente veio assistir. Infelizmente a mamãe e a Corina não conseguiram vir, mas nós duas estamos aqui para assistir um concerto de um duo de acordeon e violino de música da Transilvânia, pelo que eu entendi. Vamos ver se vai ser isso mesmo e eu vou dar uma filmadinha, mostrar para vocês aqui um pouquinho, porque pelo visto vai ser uma coisa bem diferente. Eu acho que bem interessante, vocês vão gostar. Então fiquem de olho aí.
Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui na chuva, as meninas estão aqui na frente. Nós estamos indo num ensaio de coral. Nós estamos estacionadas aqui na garagem do Daniel e ele, toda semana, ele ensaia 2 corais e hoje a gente vai poder assistir a um ensaio de um deles. E claro que eu vou levar vocês comigo, né? Vamos lá! This last section in blue uses the word embola, which means to mix up. And it basically means, this whole thing basically says, this is a tongue twister. And it is a tongue twister. It says, let's say it all together. Embola, go, embolando, embolandu. Embola, go, embolandu, va, embola. La, la. You should say the R with your tongue, not with your lips. La. Embola, go, embola, duva, embola. Ese coque, embola. Quiero ver que vayan sa. Yeah. So it says, it's mixed up, let's mix it up, this cocoa is mixed up, I want to see who's going to dance. The next line. Vai começar, o canto que vai começar, já vai começar. Okay, then you guys. E aí, Lia, mais uma para a coleção. Mais uma. Eu que nunca tenho problema nessa turnê, tá caprichando. Olha, pessoal. Aqui, ó, a engrenagemzinha do afinador da tarraxa aqui da Ré. Quebrou, tô vendo aqui os dentinhos? Aí, ó. Falta 1h30 pro show. E, ó. Ó aqui um dentinho. E agora? Vamos ver, o Daniel tá tentando falar com um amigo aqui que trabalha numa fábrica de violões. Para quem gosta assim de música americana, talvez conheça, que é a Santa Cruz Guitars. Para ver se ele tem alguma pecinha, se tem como a gente comprar antes do show. Porque se não tiver, o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou soltar aqui esse parafuso, virar a tarraxa, virar a engrenagem para esse lado aqui que tem os dentinhos. E aí parafusar de novo, porque daí dá pra afinar um pouquinho, porque do jeito que tá ela só consegue soltar. Mas se a gente virar, aí deve dar pra apertar, ou se for o caso, eu até, sei lá. Acho que é isso que dá pra fazer, vamos ver.
Vamos torcer. Microphone. Gente, consegui arrumar aqui de uma maneira provisória, que foi o que eu falei. Soltei o parafuso e mudei a engrenagem de posição. Então, os dentinhos quebrados agora estão aqui para trás. Já vou mostrar para vocês. Consegui afinar, mas não é um conserto permanente, é uma coisa provisória. A gente amanhã vai passar numa loja, ver se eles têm aqui uma engrenagem, uma peça de reposição. Se não, se eles têm um conjunto de tarraxa que dê para eu trocar. O único problema é que a minha tarraxa aqui é para 7 cordas, ou seja, são 4, né, na parte de cima. E é uma coisa que a gente não acha aqui nos Estados Unidos. Então a gente teria que fazer um joguinho aqui de mudar a peça das 3 de baixo para essa tarraxa aqui de cima que quebrou. Ó, tá vendo? Ó, são 4 aqui. Ou então comprar uma de 3 e cortar aqui. Enfim, não sabemos, vamos ver aqui o que eles vão ter amanhã. Mas por enquanto ficamos aqui com a engrenagem só invertida. E agora a gente vai dar uma ensaiadinha aqui com o Daniel, que ele vai dar uma canja hoje no show, que tudo isso aconteceu antes do House Concert, que vai acontecer daqui a 1 hora. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então conta pra mim aqui nos comentários, que agora a gente tá compartilhando algum deles com vocês ao final de todo o vlog. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e no joinha. Queria agradecer também aos apoiadores, aos membros do fã-clube do Choro das Três. Muito obrigada pelo carinho e apoio de vocês e convidá-lo a participar aqui do nosso fã-clube. O site está aparecendo aqui embaixo, que é o apoia.se/Choro das Três, e a partir de R$5 mensais você pode participar. A gente se vê no próximo vlog e às quintas-feiras ao vivo. Um grande beijo, tchau!